Fala pessoal, tudo bem? Então, como prometido, eu vou fazer esse vídeo aqui para dar um auxílio para vocês nessa última lição que a gente trabalhou, que era aquela lição de posicionamento com CSS. Eu sei que algumas coisas que ficaram um pouco confusas, é normal, esse não é um assunto tão trivial quando a gente fala de CSS, mas eu tenho certeza que vocês têm capacidade para entender esse assunto. O que falta para vocês é só um pouco de prática para entender como fazer tudo isso. Tudo bem? Então vou dar o caminho das pedras aqui nesse vídeo, vou montar um dos objetos aqui na minha sala e aí vocês vão ver que o processo é o mesmo para todos os outros objetos que vocês vão ter que montar também. Combinado? Então, gente, primeira coisa aqui, ó, eu estou usando essa outra plataforma aqui só para poder facilitar a demonstração. E aí eu passo o código desse link aqui, eu posso passar esse código para vocês também, para vocês poderem estudar. Mas a plataforma é a mesma coisa do REPL, tá? A única diferença é que aqui eu posso tirar algumas coisas do HTML porque ele já insere para mim automaticamente. Mas de todo o resto ele funciona exatamente igual, tá bom? Então aqui eu tenho o meu código da minha sala, que está vazia, e as minhas coisas, né, que estão todas aqui embaixo, organizadas direitinho, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, vamos imaginar que eu quero organizar esse sofá aqui na minha sala. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar aqui no My Stuff onde está o meu sofá. E vocês vão ver que ele está aqui na linha 11. Vocês conseguem ver aí comigo? Ó, na linha 11 aqui está o meu sofá. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar daqui. Eu vou tirar dessa primeira div de objetos, que é onde estão as minhas coisas, e vou colocar nessa outra div aqui do wall. Então, ó, onde está o escrito wall, eu estou colocando essa div do sofá e vocês vão ver que o sofá vai aparecer aqui em cima. Tudo bem até aqui? Segunda coisa que eu preciso fazer, eu quero mexer nesse objeto por meio do CSS. Então, eu preciso de algum jeito de conseguir escolher esse elemento para poder mexer. Como é que eu faço isso? Eu tenho duas opções logo de cara. Uma, ou eu coloco um ID no meu elemento, ou eu coloco uma classe. Como é um elemento bem específico, vamos colocar um ID. Então aqui eu vou colocar um ID e vou chamar de sofá, porque, bom, é o termo mais óbvio nesse caso. Então a primeira coisa, retirei do MyStuff, coloquei aqui no ID de wall, coloquei um ID de sofá. Beleza, agora eu consigo mexer no CSS do meu sofá, certo? Consigo colocar aqui, ó, sofá, e aí eu consigo mexer. Bom, a primeira coisa eu vou diminuir um pouco esse sofá, porque eu acho que está muito grande. Vamos colocar 300 pixels, vamos ver como é que fica. Ó, já fica um sofá mais razoável para o tamanho da minha sala. Poderia até colocar um 400 aqui. Fica até maiorzinho, né? Considerando o tamanho da sala, tá bom. Agora eu quero mexer no posicionamento. E aí é que entra a grande dificuldade desse exercício. Bom, para posicionamento, a gente tem que lembrar a primeira coisa. Todos os objetos por padrão, eles já têm um posicionamento estático. Tudo bem? Esse static aqui ele já tem por padrão, que é onde fica por padrão. Então esse aqui, o CSS ele já coloca pra gente por padrão. Só que, se vocês lembram do vídeo, esse posicionamento estático, ele é exatamente o que o nome diz, né? Ele é estático, ele não muda, não dá pra gente alterar. E ele coloca de acordo com o navegador que organiza isso pra gente. Se eu quiser mudar, eu preciso colocar para que ele seja o relativo ou... Opa, agora que eu vi que meu rosto está tampando aqui. Que ele seja absoluto ou que ele seja fixo. Pensando no fixo não é tão interessante para o nosso exercício porque eu não quero que ele fique parado na página, então eu vou tirar o fixo e ele precisa ser absoluto ou relativo. Pensando que eu quero organizar meus elementos dentro dessa caixa aqui, seria interessante, já que a minha sala tem um tamanho fixo, eu quero posicionar meus elementos em uma posição dentro dessa caixa. Então nesse caso aqui, a minha posição mais interessante seria absoluto, porque eu quero uma posição absoluta dentro do meu tamanho da minha caixa. Quando eu digo absoluta, quer dizer que ele não vai ser interferido pelos outros objetos que estão na minha sala. Ou seja, sempre que eu tiver essa sala, eu quero que ele fique nessa posição específica. Então aqui eu coloco a posição absoluta dentro da minha caixa. E como essa minha wall é a minha referência, eu preciso também mudar aqui e colocar que ele é position relative ou absoluto. Por quê? Porque esse position absolute, ele procura pelo elemento pi, que é um position que não é um position static. Então, como eu vou colocar dentro do meu wall precisa ser relativo ou absoluto.
Beleza? Então agora o ponto de referência do meu sofá é essa caixa daqui da minha sala. Se eu não tivesse colocado isso, seria o início do meu HTML aqui fora. E agora sim eu consigo mexer, né? Eu posso colocar, por exemplo, um top 100. Vamos ver quem vai se mexer pra cá. 100 ficou pouco, vamos tentar 250. Olha só, foi bem certeiro agora, 248 talvez, só posso subir um pouquinho. 246. Beleza. O que eu posso colocar? Um left? Sei lá, de 400 pixels também, tentar centralizar meu sofá na sala. Olha só que bacana, agora meu sofá está centralizado, independente do tamanho da minha tela, que ele fica centralizado na minha sala. Porque eu estou colocando um tamanho, uma posição absoluta em relação à minha sala.